Salve Maria Imaculada a todos vocês. Salve Maria. Não vou me estender para não quebrar muito o rito litúrgico. Então vou entrar na pregação. Se fosse outro tipo de evento, a gente dá outras saudações, mas deixa para contar nessa final, amém? Quando eu cheguei aqui hoje, não deu tempo de eu estudar, eu corri pedir a liturgia com a Ana. E aí fui meditar um pouco a liturgia e pedi ao Senhor, ao Espírito Santo, a reflexão. E aí me veio ao coração 3 palavras. A liturgia hoje fala sobre o deserto, a tentação e a palavra. Vamos pedir? O Senhor me deu a palavra para falar sobre o deserto, a tentação e a palavra. E o Evangelho resume isso. Jesus estava no deserto. Lá ele foi tentado pelo demônio que conhecia muito bem a palavra. Satanás conhece a palavra da Bíblia, mas conhecer não é viver. Quando a gente olha ali para a primeira leitura, nós notamos que ali Moisés, no livro do Deuteronômio, ele vai lembrar daquele período de que um antepassado foi levado para o Egito. É especificamente aquela passagem de Gênesis, quando ali os irmãos de José têm inveja de José, e com inveja de que ele tem a José, ele vende seu irmão, ele entrega seu irmão, ele oferta seu irmão para os inimigos, porque a inveja levou os irmãos a maltratar o outro. E Deus, quando ele tem um planejamento na vida de uma pessoa, não importa por onde os vales que as pessoas passarem, ainda que aos nossos olhos humanos parece que aquela situação que vive foi abandonada por Deus, mas o projeto de Deus é para purificá-lo. Por isso que a palavra de Deus fala em Eclesiástico, no capítulo 2, no versículo 3, que se trata do serviço de Deus, prepara tua alma para a provação. A Bíblia não está dizendo assim, se entrar para o serviço de Deus, vamos entrar numa bolha de proteção e todo mundo. Então José foi vendido ao Egito e Moisés faz uma alusão, como eu observei na primeira leitura, do antepassado de Moisés. José chegou no Egito como escravo, mas ficou como abaixo do rei, como autoridade final, porque o projeto de Deus é perfeito. É só a gente se manter no projeto de Deus. Então ali José foi como escravo, de repente ali como escravo, ele ali começou ali a direcionar a casa de Potifar. Da casa de Potifar há ali uma catástrofe, uma nação, ele vai para a cadeia. A palavra do Senhor fala que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Então da cadeia Deus dá o dom a José da interpretação de um sonho, e quando José interpreta um sonho ali, ou tempos futuros, ele é lembrado e reconhecido, e quando ele é lembrado e é reconhecido, então ele é chamado à presença do rei daquele tempo, Ramsés, que também tem um sonho. E quando Ramsés também tem um sonho, ele vai de encontro a José, e nenhum daquele local tinha a capacidade de interpretar aquele sonho. E quando aquele sonho é interpretado pelo servo de Deus, o rei do Egito levanta aquele homem que chegou naquela terra como escravo, porque o projeto de Deus na vida daquele homem não pode ser corrompido com a aparência humana. E aquele homem, quando interpreta o sonho, ele é exaltado abaixo do rei, abaixo de Deus, mas acima de todos os povos. E aí, quando Moisés fala a primeira leitura, ele está fazendo uma referência. Chegamos aqui, e ali Deus ele foi multiplicando o seu povo, multiplicando o povo hebreu, foi abençoando a descendência em reparação. Uma promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, e aquele povo ele continua crescendo.
pastoreava ali os animais e ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. E quando ele vai de encontro àquela sarça, sai uma voz: tira a sandália de teus pés, porque o sol que tu pisa é sagrado. É o que fala Êxodo, no capítulo 10, no versículo 1. E Deus ele começa a operar na vida de Moisés, Deus consegue começar a fazer na vida de Moisés, tanto que Êxodo, no capítulo 7, no versículo 1, Deus fala: eu vou fazer de ti um Deus. É o que diz a Sagrada Escritura em Êxodo, no capítulo 7, no versículo 1. Então, nossa primeira leitura, a gente faz uma reflexão, uma lembrança, uma meditação, um entendimento do povo que passará pelo deserto. A segunda leitura, nós vemos o segundo ponto que o Senhor me iluminou aqui a falar, é a palavra. O apóstolo São Paulo, ele lembra a falar da palavra, todos aqueles que falar que reconhecer Cristo é o Senhor, não é verdade? Então é uma reflexão da palavra. E diante dessa leitura, a gente, nesse tempo quaresmal que a gente vive, nesse tempo que a gente é convidado a meditar a oração, o jejum, a esmola, a caridade. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz que a caridade cobre a multidão de pecado. A gente é convidado a debruçar da palavra, a conhecer a palavra, a mergulhar na palavra, a conhecer, a entender, a ter curiosidade, a buscar ali um capítulo por dia, a tentar escutar a voz de Deus, porque lá nos primeiros séculos da igreja, um santo padre da igreja chamado Santo Irineu de Leão, Santo Irineu de Leão vai escrever assim: quando eu rezo, eu falo com Deus, e quando eu leio a palavra, é Deus falando comigo. E se você passar pelo deserto da provação da tua vida e não conhecer a voz de Deus, que a palavra de Deus é a Sagrada Escritura, que direção vai te guiar nesse mundo? Então existe uma necessidade de conhecer, viver e amar a palavra, porque a palavra não são só letras. A palavra do Senhor fala no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a essência da palavra. Se você não conhece Deus, você se perderá na imensidão do deserto. Mas o Evangelho, ele resume tudo aquilo que o Senhor trouxe no meu coração hoje. Quando eu iniciar a palavra do Evangelho hoje, a gente lembra que fala que Jesus ele foi levado ao deserto por quem? Por quem, gente? Por Espírito Santo. O Espírito que permitiu Jesus ao deserto. É Jesus que permite a provação, é Jesus que permite as quedas, é Jesus que permite a humilhação, é Jesus que permite a dor, é Jesus que permite o trauma, a dificuldade, as cruzes, o rosto no chão, como diz lá na carta de Lamentações: bota a tua cara no pó, que ao menos tudo terá uma chance. Que é pro tempo da quaresma, trazendo a reflexão do Evangelho para o tempo que vivemos, é a gente não esquecer o mundo lá fora, entre aspas, e esquecer as pessoas ao nosso lado, até aqui na igreja, esquecer quem está do nosso lado e começar a olhar para dentro de nós, para o nosso interior, para as nossas misérias, para os nossos pecados, porque Deus nos levará a ver quem a gente é e vai ter uma alusão diante dessa reflexão. Quanto mais você se exalta, Deus te abaixa. Quanto mais você se reconhece, Deus te levantará e honrará a palavra. Vai ser sempre assim na nossa vida. Então o Espírito levou Jesus ao deserto. 40 dias de provação que Jesus passou no deserto, ele reflete os 40 dias de reflexão que a gente passa na quaresma. Lá na quaresma Deus foi tentado pelo demônio. O deserto da quaresma significa que a gente é tentado pelo demônio também. Se lá na quaresma Deus passou fome, Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E agora já entra um outro santo da igreja, nós São João Crisóstomo, também lá dos pais da igreja. São João Crisóstomo vai falar assim: assim como o alimento alimenta nosso corpo, a oração alimenta a nossa alma.
A oração alimenta nossa alma. Alguém que gosta de tomar café? Não sei. Vai passar o meio-dia sem almoçar? Provavelmente não. E a gente de hoje não saudar? Deus me livre. Passar 2 dias com fome? Tá maluco? Em uma semana perdeu a razão. E quanto tempo você fica sem orar? Quanto tempo você fica longe da palavra? Falta de tempo? Se eu contar minha vida, vai ficar loucura. A de vocês não é diferente, todo mundo tem provação. Mas se a gente não colocar Jesus no centro, o demônio ocupa aquele lugar. Desculpa a expressão, gente, mas é a verdade. Se Deus não estiver no centro, o demônio não está. Porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. O quente ou frio. E o morto ele vai vomitar da boca. Apocalipse 3,15. Então Jesus é levado ao deserto. E quando ele chega no deserto, ele é provado. Ele é tentado. A palavra fala que Jesus sentiu fome. E quando Jesus ele sente fome, então de repente ali o inimigo ele via uma oferta a pão. Jesus ele vai notando que aquilo que ele vai sendo tentado pela palavra, com uma palavra ele responde. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, alguém fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás conhecia a palavra, o demônio conhece a verdade do evangelho, mas não viveu. O apóstolo São Paulo também, que é o autor da segunda leitura, ele fala em Romanos, no capítulo 2, no versículo 3, que Deus tem por vir de quem ouve a palavra e que segue a palavra. Quem ouve a palavra e que segue a palavra. Não são tidos por justo que ouve a palavra, mas que vive a palavra. Ali Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, ele fala: tu tem fé, eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então o apóstolo Tiago fala no capítulo 2, no versículo 26, assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Então ao meditar, ao pensar, vamos entendendo que para a gente viver não só o domingo, não só a quaresma, mas o tempo diferente que vivemos, e já notamos que a gente tem vivido um tempo diferente, um tempo de maior grau de tribulação, um tempo de maior grau de exigência, um tempo de maior grau de busca ali ao mundanismo, e o inimigo ele vai tentando forçar a tua casa, da tua porta, da tua igreja, da tua família, e agora o mundanismo, o paganismo, ele vai tentando arrancar Deus da tua vida, arrancar Deus da tua casa, arrancar Deus do teu coração, arrancar Deus do teu meio, pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pela música, aquilo que a gente coloca no nosso interior vai nos alimentando, e tudo que o mundo vai lutar é para te afastar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim, já vai começar chamando de adúltero, né? Adúltero é traição, adúltero, todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Dentro desse evangelho hoje, a gente tem a absorver, a gente pode absorver, a gente pode meditar, a gente pode levar para casa, a gente pode crescer espiritualmente, a gente pode mudar a nossa vida, lembrando que o período da quaresma, e não só o período da quaresma, a nossa vida passará por deserto. São João da Cruz, um doutor da igreja contemplativo, ele fala muito sobre o deserto da alma. Santa Teresa d'Ávila, também doutora da igreja, ela já usou outra linguagem para o deserto. As seguras espirituais, todos nós temos que passar pela cruz e pelo deserto. Quando olhamos para o Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 10, nós vemos que ali Jesus é o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, deu a vida por nós. E naquele Evangelho eu sempre tenho uma reflexão que me leva a meditar. Quando a gente está no deserto, as ovelhas que estavam no deserto, era conseguir, Jesus não passou uma visão sobre escutar a voz do pastor. Dentro do deserto, a gente tem que ter essa característica. Santo Inácio de Loyola, também um doutor da igreja, um grande
Aqui passa a voz de Deus, aqui passa a voz do mundo e aqui passa a voz do demônio. E todos nós precisamos de um dom, de uma graça, chamado discernimento dos Espíritos. Precisamos aprender a discernir o bem do mal, o certo e o errado, a luz das trevas, o que presta, o que não presta, o que eu posso, o que eu não posso, até onde posso caminhar, até onde posso ir. Quando Deus voltar atrás, como diz Lamentações, como Deus botar a cara no pó e pedir perdão a Deus. Errei, peguei. Não é vergonha pecar, não, gente. Não é vergonha pecar, não. Vergonha a gente não volta atrás. Sabendo do pecado. Por isso que é mortal, porque sabe que o pecado continua. Pecar, todo mundo pega. Cair, todo mundo cai. Pelo menos eu caí, mas que você não sei. Mas voltar atrás, clamar, pedir socorro, meu Deus. Eu quero ver a tua vontade. No deserto, para a gente ouvir a voz de Deus, precisamos estar no estado de Kênos, vazio de si mesmo, para se encher de Deus. E a gente jamais, preste muita atenção dessa parte da pregação para o final. A gente jamais vai conseguir escutar a voz de Deus cheio do mundo. Não vai. Não vai. Se aquelas ovelhas do Evangelho de São João, capítulo 10, todo pastor que falava escutava. Quando o pastor dela real falava escutava, eu tenho quem é tu? Não te escuto mais. Disso para a gente meditar o tempo que vivemos, é um tempo chamado a conversão, é um tempo chamado a arrependimento, é um tempo chamado ao perdão, é um tempo chamado a mudança de vida, é um tempo chamado a revisar nossas orações, nosso modo de vestir, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente fala. É o tempo chamado ao jejum, é o tempo de chegar aqui e mostrar a Jesus quais nossas misérias. Se eu sou fofoqueiro, mentira da fofoca, sou invejoso, mentira da inveja, sou miserável, mentira da miséria, sou um homem ruim, mentira da ruindade. Aqui é o tempo de rasgar o coração, e quando a gente rasga o coração para Deus, vamos se aproximando de Deus, e você precisa silenciar o barulho do mundo, precisa silenciar o que o mundo oferece. Cuidado com a novela que assiste, porque não deveria ser a novela. Cuidado com aquilo que assiste, com aquilo que escuta, com aquilo que vê, porque sua mente vai estar cheia daquilo que você se alimenta, e você, com a mente cheia das coisas do mundo, não consegue escutar a voz de Deus, não consegue sentir o Espírito Santo, não consegue sentir a ação de Deus. E no deserto, cheio do mundo, não escutaremos a voz de Deus, porque o silêncio, ele nos traz duas coisas importantes. O silêncio do deserto, a característica do deserto. O que é que tem no deserto da gente? Solidão. E lá na solidão, cada um de nós encontraremos duas vozes no nosso interior. No deserto, uma característica é escutar a voz de Deus. Quando se afastamos das coisas do mundo, quando se afastamos das coisas do mundo, quando se afastamos daquilo que não nos acrescenta, não nos aproxima, não nos faz amar a Deus, nós ficamos vazios. Quando a gente se afasta do mundo, se aproxima de Deus, nós nos enchemos de Deus. Então, quando a gente se afasta dessas coisas, a voz de Deus conseguimos escutar. Mas no deserto também tem a voz do demônio, no deserto também tem a voz do maligno, no deserto também tem nossa tentação, onde cada um tem uma inclinação de pecado diferente. Cada um. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a língua. E Tiago, capítulo 3, ele vai falar assim: que um dos órgãos menores do nosso corpo, mas tem capacidade de incendiar a língua. Cuidado com a língua. Ele vai usar a alusão de um burro, de um animal, de um cavalo. Que a gente coloca cabresto no cavalo, a gente consegue ferrar. Quem consegue ferrar a língua do ser humano? Tiago, capítulo 3, plano de Bíblia, né? Então veja, lá no deserto, duas vozes: voz do inimigo, voz de Deus. A voz do inimigo são nossas tentações interiores. Santo Inácio Loyola diz: Jesus morreu e venceu o mundo, o demônio e o pecado. Há um quarto inimigo que Deus não vai vencer por você. Esse inimigo é você mesmo. Santo Agostinho também escreve assim: o Deus que
te criou sem ti, para te salvar precisa de ti. Entendeu? O Deus que te criou sem ti, para te salvar precisa de ti. Deus vai me criar não pediu nada. Mas para Deus me salvar, Ele precisa que eu escolha a vontade dEle, não a minha. Ele precisa de mim. Ele precisa da minha coração. Ele precisa da minha escolha. Ele precisa de mim. Deus quer, Deus deseja que a gente vá para Deus. Deus quer mais que a gente. A gente quer ir para o céu. Deus não veio ligar para o céu. Mas, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15. Quem me ama, guarda meus mandamentos. Olha a palavra, hein? Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 5. Sem mim, nada poderei fazer. Olha a palavra, hein? A palavra vai nos instruindo, vai nos aproximando, vai nos edificando. E assim, hoje quando a gente vai pegar a palavra, dentro da igreja quase não está sendo mais aceito. Que as pessoas não estão aceitando a palavra. Que evangelho, que menina. Não foi eu que escrevi a Bíblia, nunca acaba. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não leem a palavra. Quem lê a Bíblia não precisa estar. Precisamos nessa quaresma, nesse período de deserto, leia um salmo, gente. Leia o Evangelho. Leia 2 linhas. Não deixa a Bíblia guardar nas mãos, não, porque a palavra é que nos guia nesse mundo. Tem outro santo chamado São Jerônimo, também dos padres da igreja. E os padres da igreja são os santos padres da igreja, são os primeiros padres da sucessão apostólica. Por exemplo, Evangelho de São João, capítulo 19, 25 e 26. Jesus deu Maria, a sua mãe, para João. Os grandes padres da igreja vão dizer que João foi para a ilha de Éfeso. Lá em Éfeso, João se tornou bispo de Éfeso. Então, João, um professor, foi um educador de um santo chamado São Policarpo de Esmina. São Policarpo de Esmina foi professor de Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão escreve dentro dos padres da igreja que foi a sucessão dos apóstolos, os primeiros documentos sobre Mariologia. Santo Irineu de Leão e São Justino de Roma. Então, depois que Jesus viveu, os apóstolos viveu, esses padres ficaram no primeiro século, até o 4º século da igreja, que Deus ali continuidade à palavra de Deus, onde ainda não tinha a Sagrada Escritura no escrito. São Jerônimo foi o padre da igreja que veio a primeira tradução da Bíblia para Vulgata. Então são esses os padres da igreja. São João Patrício, Luís do Rio Verde. Então, dentro desses padres da igreja são os pais da igreja, porque viu um alicerce mais físico, mais claro, mais próximo de Jesus, onde não se tinha a Sagrada Escritura. Então a gente pode ver ali essa realidade da vida. Quando eu leio, eu escuto a voz de Deus. Quando eu rezo, eu falo com Ele. São Jerônimo vai dizer: ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Deus. Veja que São Jerônimo fala: ignorar a Bíblia é ignorar o próprio Deus. Então, que nesse período quaresmal, que nesse período onde Jesus passou pelo deserto, o inimigo conhecia a palavra, Jesus também conhecia a palavra. Com a palavra ele foi tentado, com a palavra ele venceu. E Jesus passou 40 dias em jejum, em oração. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, capítulo 5. Jesus saía-se do meio do discípulo e ia para o monte chorar. E Jesus orava a noite toda. A respeito da oração, Santa Teresa d'Ávila vai dizer: quem não reza se atira ao inferno sem a ajuda dos demônios. Santa Afonso Maria de Ligório, santo bispo e doutor da igreja, vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Agostinho vai dizer que a oração é a chave que abre o coração de Deus. São João Crisóstomo citei sobre o exemplo da oração que alimenta o corpo e a oração que alimenta a alma. Mas São João Crisóstomo tem outra passagem sobre a oração que fala assim: o homem em oração unido a Deus, o demônio tem medo daquele homem com o próprio Deus. O demônio é homem ou mulher, você sabe. Então, quando a gente está em oração, está em uma vida com Deus, às vezes nosso olhar parece que a gente está perdendo uma guerra, mas o demônio tem medo de você com o próprio Deus, porque você está unido a Deus, não porque você é Deus. Então a oração nos une a Deus. Então vai dizer assim os padres da igreja: São João Bosco, o rosário é a aparência do diabo. Papa Paulo VI, o rosário é o flagelo
discernir, né? Cada um pode discernir aquilo que São Luís fala. Então Santos ia pelo meio da oração, deserto, é um tempo chamado a conversão. Esse tempo da Bahia é um tempo chamado a olhar para você mesmo. O que é que eu estou errando? O que é que eu estou pecando? O que é que eu preciso melhorar? Esqueça bem do irmão, tem um grande santo da igreja chamado São Vicente de Fé. São Vicente de Fé, ele vai dizer assim: no dia do meu julgamento, eu vou ser julgado pelos meus pecados, não pelos pecados dos outros. Mas isso é bom de escutar, meu irmão. É o meu, ele é o irmão do meu. Então, você lá, você vai falar, graças a Deus, então você segue lá o seu lugar. Se eu puder te ajudar, estou aqui. Se não puder te ajudar, segue com Deus. Mas eu preciso me salvar. Santo Antônio Maria Claret, me lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou agora, que é uma passagem muito importante. Santo Antônio Maria Claret vai falar assim: para a gente se salvar, precisamos ter em mente três coisas. Santo Antônio Maria vai falar assim: o mundo abaixo dos pés, Deus no coração e a eternidade na mente. O mundo abaixo dos pés, como o nosso já usou, porque o mundo tem que estar abaixo. O cristão é chamado a morrer para o mundo, morrer para as vaidades do mundo. E uma vez que é morto para o mundo, o inimigo não tem brecha para lhe atacar. Com o quê? Não liga mais para nada, só enxerga o céu. A ideia de Deus no coração, porque se Deus for o centro do nosso interior, nada nos abala. E a eternidade, o olhar fixo no tão sonhado do céu, que eu não quero perder. E um dia eu chegar lá, quero encontrar cada um de vocês no nome de Jesus. Então, Santo Antônio Maria Claret usa essa versão para explicar. Mas o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 151, vai dizer que Deus quer que todos nós nos salvemos pelo conhecimento da verdade. Não é o catecismo? Deus quer que todos nós nos salvemos pelo conhecimento da verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, 32. Segue que não sabe qual. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. É dos pés, eu gosto dessa, né? Mas Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Olha o que fala o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Deveria dizer assim o Evangelho: já que não conhece, vai se salvar pela ignorância. Mas a gente às vezes quer dar desperto com Deus, você já viu? A gente quer dar desperto com Deus. E cara, eu não vou conhecer o nome, cara, quanto mais com isso, mal eu complico. Aí a gente vamos fazer assim mesmo. Mas não tem nada a ver, não. O catecismo da Igreja Católica vai explicar sobre dois tipos de ignorância. A ignorância que a pessoa é rude, ela não consegue entender, ela não tem capacidade de saber o outro. Desculpa a expressão. O catecismo fala essas pessoas. Essas pessoas não sabem pela ignorância. Mas tem a pessoa que não quer conhecer o catecismo da Igreja Católica, eu vou explicar. Então você sabe ler, você sabe escrever, você tem celular, você tem internet, você tem condição de conhecer, mas você não quer conhecer. Então, esse aí não é ignorante, não, que não quer conhecer. Então, tudo que você ainda não quis aprender no julgamento, bota lá no caderninho do Senhor. O catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1038, vai dizer assim: seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez, e seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer e também não fez. Então, catecismo da Igreja Católica não é o que Jean pensa, não é o que Jean acha, é o que a igreja ensina, é o que eu passo. Para vocês é difícil, para mim é difícil, mas o céu é essa porta estreita. O céu é essa porta estreita, para mim também. Para mim também. E para mim, talvez, entre aspas, Deus vai pedir um talento a mais, né? O povo me conhece, minha vida pode ser pública, não posso estar em outro lugar. Todo mundo está na festa hoje, o católico, mas eu não posso fazer esse tipo de coisa. E se eu pude, está lá no purgatório, vai pagar. Eu vou pagar. Então eu tenho uma consciência disso. Meu julgamento é meu julgamento. Seu julgamento é julgamento. Cada um prestará conta por Deus. Deus é justo, Deus é misericórdia, Deus é compassivo, Deus perdoa uma mulher pecadora, Deus dá uma chance para cada um de nós, mas essa chance consiste em ter a mulher pecadora e fala: vai e não peque mais. A misericórdia consiste, você está vivo ainda, você é livre por suas escolhas. Deus tem um projeto para a vida de cada um, da vida de Santa Teresinha, no nome de Jesus. Nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Então, que nessa quaresma, que nesse período, o chamado que Deus nos faz, Jesus foi levado ao deserto. É um período onde a gente tem que respeitar e ver o silêncio. Lá no nosso silêncio, buscar o meio de
falo, discernimento vai explicar tudo. O silêncio de Deus talvez é aquela meia hora. O silêncio de Deus talvez você tenha que aprender a esperar. No silêncio de Deus talvez você tenha que aprender a acompanhar os passos de Deus. Então a gente tem que aprender a escutar o silêncio de Deus. E nesse mesmo deserto chegará a tentação do maligno. Assim como chegou para Jesus, chegará para cada um de nós. Precisamos estar armados da oração e da palavra. Da oração e da palavra. Da oração e da palavra e da penitência. Jesus jejuou 40 dias, somos chamados ao jejum. Como é esse tipo de jejum? Agora vamos para o baixo. Quem tem problema de saúde, não posso comer isso, comer aquilo. Não, vai fazer coisa depois de jejuar. Não sou responsável agora de ninguém. Você pode jejuar de manhã no meio-dia, oferta a Jesus e a Maria de manhã até meio-dia. Você não pode ficar com fome de prolongado. Bom, você toma um café pela manhã e vai almoçar pelo meio-dia. Se você quiser também, você pode tomar um café pela manhã e aí só jejuar até prolongar mais o meio-dia. Se você também não pode fazer isso, hoje eu não vou tomar café pela manhã, eu vou lanchar lá para 9 horas. Se você também não pode fazer isso, eu como 4 pães, eu vou comer um hoje pela manhã e vou deixar agora para almoçar meio-dia mais pouco. Se você não pode passar hora de fome, então hoje eu sou muito viciado no celular, reconheço eu. Vou ficar de manhã até meio-dia sem tocar no celular, hoje de manhã até a noite sem tocar no celular. É uma maneira de jejum. Se você não pode ficar no celular, coisa que é meio complicado, né? Não acredito. Se você não pode ficar sem celular, então você fica sem a TV. Se não pode ficar sem a TV, fique sem isso, fique sem aquilo. Entende? Todo mundo pode fazer o jejum, faz o que quer. Você pode ficar sem celular, você pode ficar sem a TV, você pode ficar sem comer um período, 2, 3. Você vai decidir conforme a sua saúde. Porém, o que você pode ofertar para Deus, não se negue. Para Deus sempre o melhor possível. Porque a Deus nada se perde. Amém?